Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui do nosso canal, mais uma transmissão do nosso grupo VIP voltado ao concurso da PGE Goiás e que serve, evidentemente, para os concursos de procuradorias. Temos aí outros concursos que virão no ano de 2024, entre eles, inclusive, um grande esperado, né, que é o concurso de procurador da Alego desde 2013 isso não acontece. 2024 teremos então mais uma vez concurso PGE Goiás, que está próximo, concurso de procurador da Alego e os outros concursos de procuradoria que estão por vir, né? Tanto de procuradoria estadual como de procuradoria municipal. Então, esse momento que a gente tem dia de quarta-feira para bater um papo, para fazer alinhamentos e para trazer conteúdo é muito importante, é muito interessante. Eu fico sempre feliz de receber todos. Aproveitando já para mandar uma boa noite aqui para Patrícia, Lorena, Luciana, Roberto, né? Nós temos aqui a Keidma participando, Rosânia, Francisco, já todos mandando boa noite, né, no nosso chat, né? E eu fico muito feliz de ver essas pessoas aqui participando, o Flávio, porque pode marcar o que eu estou dizendo. Tem nome aqui no chat que vai estar na discursiva, tem nome aqui no chat que vai estar na prova oral. Eu tenho certeza, tem uns que brilham demais, 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 viu? E vai ser com certeza aí um show. Na noite de hoje, queridos, vocês que estão acompanhando, nós teremos a grande honra de receber, né, um amigo, um cara aí fantástico, um fenômeno do direito financeiro, professor Flávio Gabaldo, que vai bater um papo hoje comigo e com vocês, porque ele também está acompanhando o chat. Então, eu queria aproveitar agradecendo aqui ao professor Flávio que veio participar da nossa live, conversar com vocês. O professor Flávio está também no nosso grupo de WhatsApp do curso de legislação local. Estamos agora numa transição, passando pelo cronograma, né, chegando na parte de direito ambiental, mas muitos ainda estão na parte de direito financeiro. E o direito financeiro assusta muito, né? Por isso, essa live hoje. Já já eu vou comentar, né, qual é o objetivo. Mas, de início, eu queria agradecer e já passar a palavra para o professor Flávio, fazendo uma pergunta que eu acho que todo mundo tem interesse, Flávio, porque você entrou no concurso de 2021, aqui da PGE Goiás, que foi um paradigma, né? Um concurso com muita legislação local, um concurso que cobrou direito financeiro de uma maneira aprofundada, e você teve aprovação nesse certame, que foi um certame de alto nível, como normalmente é o concurso da PGE Goiás, mas com essas características, né? Primeira vez da FCC, realizando o concurso daqui, que sempre foi de banca própria, embora 2021 tenha o carimbo da PGE Goiás, um concurso muito ali específico, né? Então a gente queria começar aí te ouvindo, desde já agradecendo pela sua participação. Conta pra gente um pouquinho aí sobre você, por favor. Boa noite, Marcílio, boa noite a todo mundo que está assistindo essa live, é uma grande honra. Se é um prazer e uma honra para o Marcílio me receber, vocês não fazem ideia da honra que eu sinto de agora ombrear, ainda que virtualmente, né? Ombrear virtualmente com o Marcílio, que eu assistia, né? Assisti muito conteúdo dele, até conversava com ele sobre isso. Mas indo aí rapidamente ao ponto para não tomar muito do tempo do concurseiro, que é a coisa mais importante, a trajetória minha, eu já ocupava um bom cargo público, né? Eu era policial rodoviário federal, fui nomeado dia 2 de agosto de 2011, lembro porque foi um dia após meu aniversário, e chegou aquela hora que eu falei, não, tá na hora de dar um passo, não à frente, porque não entendo como hierarquia entre carreiras, né? Eu não acho que seja uma carreira melhor que outra, são funções distintas. Eu falei, não, tá na hora de eu dar um passo em outra direção, por assim dizer. E decidi, como todo estudante que ficou um bom tempo parado, decidi voltar a estudar e só que eu formei em direito lá em 2011, no mesmo ano que eu me tornei PRF, e muita coisa tinha mudado, né? Muita coisa mudou. E aí eu me deparei justamente com duas dificuldades expressivas. Primeiro, tinha alterado o Código de Processo Civil, né? Ali 70%, 75% era razoavelmente novo. Desculpe, 75% era razoavelmente antigo, mas tinha 25% que era novo. E direito financeiro.
Foi meu calcanhar de Aquiles durante algum tempo, porque, adiantando até um pouco o tema da live, eu vi que muito se falava que era só lei seca, era só lei seca, era só lei seca. E eu fui naquela de ler lei seca, acreditando num poder de memorização incrível, que eu descobri que eu não tinha, por sinal. E, e foi batendo cabeça, errando mesmo, que eu aprendi, né, como estudar direito financeiro. E aí acabei, não riam nessa hora nas suas casas, e aí foi aí que eu aprendi a me apaixonar, a gostar de estudar direito financeiro, através de uns mecanismos que eu desenvolvi na minha própria cabeça, né? Trazendo aí um pouco para a minha realidade o que seria o direito financeiro. Mas foi basicamente assim. E e a peculiaridade muito grande no meu concurso e no concurso que vocês que estão assistindo vão enfrentar se dedicarem a PGA Goiás, é que ele é um concurso híbrido, né? Então você tem que estar atento ao que a FCC costuma cobrar e você tem que estar atento às peculiaridades da própria PGE, porque na prova oral são membros da carreira os examinadores, né? Então, tem esse foco híbrido aí. Mas isso a gente vai tratar ao longo do nosso encontro aí, Mercedes. Maravilha. E, Flávio, eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas que foram aprovadas, porque cada um tem uma história diferente. Isso é muito legal, principalmente para a gente se identificar. Porque tem gente que olha um concurso como esse e às vezes pensa assim: ah, é uma coisa de outro mundo, eu não tenho como conseguir. E, na verdade, são pessoas comuns que chegam lá. Veja, eu tenho vários mentorandos, por exemplo, assim como você também tem e deve passar por isso, de pessoas, por exemplo, que simplesmente pararam de estudar durante um certo tempo e resolveram voltar quando foi noticiado o concurso da PGE Goiás. Então, tem gente que pensa, ah, eu não tenho condições de fazer porque mudou a lei de licitações ou mudou a lei de improbidade. E aí você revela que no seu caso deu certo. Então, tem muitas histórias que inspiram a gente a entender um pouco mais, né? A própria Lorena falou que, professor Flávio, gente como a gente, tirando a facilidade com o direito financeiro. Eu concordo, Lorena. É um direito que é realmente um pouco mais peculiar, né? E já já a gente vai falar sobre isso. Então, eu queria aproveitar para fazer uma pequena introdução e já passar a palavra para você tocar, né? Que a ideia é a gente te ouvir um pouquinho mais mesmo a respeito disso, compartilhando aqui na tela, como a gente sempre faz, né? Dizendo que posteriormente esse material será disponibilizado lá no grupo de legislação local dos nossos alunos, tá? Então, vocês poderão ter acesso, mas é algo bem simples que serve apenas de roteiro para o nosso encontro de hoje. Toda quarta-feira tem um encontro, toda quarta-feira tem uma live com a divulgação do link para vocês, né? E, inclusive, uma informação importante, o professor Flávio estará no nosso evento Jornada PGE, tá? Esse evento que será de uma semana com muito conteúdo para vocês e que na sexta-feira tem virada de lote, o valor aumenta. Então, quem estiver assistindo a live agora, aproveita, o link está na descrição do vídeo. Bem, para começar a falar um pouquinho sobre isso, já convido todos a seguirem, né, também o Instagram do professor Flávio, né, que está aí no slide. Mas para começar a conversar, por que direito financeiro, né? Por que a gente escolheu falar sobre direito financeiro? O direito financeiro é uma disciplina que realmente vem ganhando muita força nos concursos públicos, e eu diria que especialmente nos concursos de procuradorias, porque cada vez mais se exige do procurador de Estado um certo conhecimento sobre direito financeiro, na medida em que as ações do Estado possuem um impacto econômico muito relevante, né? Antes de começar a live aqui, eu e o professor Flávio estávamos conversando sobre casos que nós estamos lidando, e é muito comum esses casos acabarem tendo um impacto financeiro imenso. Às vezes no âmbito do direito financeiro de uma maneira muito clara, às vezes com conexão com o direito constitucional, administrativo. E no concurso da PGE Goiás, desde 2021, né, antes era um quantitativo menor, mas 2021 o direito financeiro teve um aumento do número de questões, passando a 9 questões, o que se replica nesse concurso de 2024 e permite ainda uma interconexão do direito financeiro que tem ali 9 questões para direito financeiro, mas que está também inserido no direito constitucional, quando você tem a Constituição Estadual,
ou no direito administrativo, quando você tem a lei de licitações com dispositivos que envolvem um pouco do direito financeiro. Então, o direito financeiro ganhou uma certa capilaridade que demonstra a necessidade da gente falar sobre ele na live de hoje. Por isso, pensei no professor Flávio de imediato em trazê-lo para bater um papo com vocês. Direito financeiro está presente nos concursos de procuradorias. Hoje, todo concurso tem o direito financeiro. É cobrado em provas discursivas e orais de alguns concursos, não são todos, tá? Existem alguns concursos que possuem delimitação e tem pouco conteúdo disponível sobre a disciplina. O professor Flávio vai falar aí em breve que ele vai ser um dos grandes, como é que eu posso dizer assim, um dos grandes protagonistas a mudar esse cenário, né? Trazendo aí uma novidade específica para vocês, se Deus quiser. E se Deus quiser algo que facilite a vida para ninguém ficar reclamando mais, Flávio, porque eu não aguento mais o chororô dos alunos dizendo que não consegue entender direito financeiro, não consegue estudar direito financeiro, né? Tem um ou outro que fala, feito a Cláudia comentou aqui, eu não sei, mas gosto. Mas mesmo assim, diz que gosta, mas diz que não sabe. Então, né, é algo realmente aí que traz para a gente um contexto muito interessante, uma relevância para a gente poder bater esse papo. Então, hoje, recebendo você como convidado, quero te passar a palavra, deixar livre para você falar sobre o direito financeiro, sobre como estudar e qual contexto nós estamos, viu? Fica à vontade, mande ver aí, vou colocar a tela exclusivamente em você, meu amigo. Obrigado. Obrigado, professor. Vamos lá. Porque direito financeiro eu acho que não tem muito o que acrescentar, né? Eu lembro quando eu estudava para o vestibular, há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito longe, não vou revelar a época, para não denunciar tão de cara assim a minha idade, mas eu me lembro que quando eu ficava assim, por que que eu tenho que estudar pH, biologia? Aí vinha aquela nobre senhora, minha mãe, e falava: você precisa estudar isso para passar no vestibular. E aqui, infelizmente, para a grande maioria, a gente precisa estudar direito financeiro para passar no concurso público. Ah, Flávia, é só para isso? Não. Quando você começar a estudar direito financeiro, você vai ver que, de uma forma que possa ser compreendida, você vai ver que ele permeia, como o professor Marcílio já adiantou, muitos ramos do direito. A capilaridade dele é muito grande. Então, lógico, deve-se interpretar todo o ordenamento a partir da Constituição, e a Constituição Federal já dispõe lá do artigo 163 até o artigo 169G agora, né? Sobre direito financeiro. Muito grande ali, né? Tudo vai acabar tocando. Então, poxa, por que que a ordem de pagamento tem que ser obedecida? E essa ordem de pagamento ela vai ser obedecida, inclusive lá na lei de licitações, que vai ter dispositivos a respeito de ordem de pagamento. Então, tudo vai estar permeado, né? Tudo vai se interligando. Eu tinha um professor que gostava de falar que tudo é imbricado, né? Tudo se sobrepõe, mas fica uma parte à mostra ali, né? Como se fosse escama de peixe. E aí cabe a gente, como professor aqui e como operador do direito também, descomplicar isso de uma forma que o estudante e todos entendam, no nosso caso aqui, de uma forma que o estudante entenda. Porque a mesma dificuldade que a Cláudia, né, que falou que gosta, não sabe, mas gosta, a mesma dificuldade que ela tem, eu acredito que toque 90% dos estudantes, e é por um motivo bastante simples, no meu modo de entender, que eu acho que vai ser sanado ao longo do tempo agora, que é a ausência do direito financeiro na graduação, né? Isso é muito complicado, porque quando você pega para estudar direito civil, por exemplo, para um concurso, direito civil eu tive em todos os períodos da minha faculdade. Direito processual civil eu tive em 4 anos dos 5 que eu fiz faculdade, mas já tinha um pouquinho na introdução ali na teoria geral do processo, etc., né? E direito financeiro não tem. E quando tem, é uma introdução para o direito tributário que é feita ali em 2 meses ao longo do ano inteiro.
E aí, em 2 meses, você tem que aprender atividade financeira, orçamento, receita, despesa, crédito, controle, precatórios, que aí você acaba estudando um pouquinho processo civil e constitucional também. Então, esse é o grande problema do direito financeiro, né? É, o estudante ele tem o primeiro contato com a disciplina quando vai estudar para o concurso público. E aí fica muito difícil correr atrás. Aliado, difícil, não impossível, né? Aliado a isso, quem já estuda um pouquinho aí de direito financeiro há algum tempo, quando você pega os manuais e tá lá aquela parte que a gente sempre pula, né? As relações do direito financeiro com outros ramos do direito, fontes formais e materiais. E aí tá lá nas fontes materiais do direito financeiro a ciência das finanças. A fonte material é a ciência das finanças. E aí tá, passa por aquilo. E aquilo, por incrível que pareça, para o direito financeiro é importante, porque essa fonte material, a ciência das finanças, vai permear todos os conceitos que são utilizados e não são explicados na Lei 4.320, especialmente. O que seria uma inversão financeira? O que seria, aí já não está mais na 4.320, mas o que seria uma securitização de recebíveis? Na PGA Amazonas, salvo engano, caiu securitização de royalties a serem recebidos, né? Muda um pouco o nome, mas a lógica é a mesma. Ou seja, tudo isso vem da ciência das finanças, que é complexa por si só. Então, ajuda também a dificultar o direito financeiro. O professor Marcílio já adiantou, eu estou em elaboração de um manual aí para tentar, né, espero, descomplicar isso. Deve ser lançado provavelmente ano que vem. E a ideia que a gente tem que trazer é sempre descomplicar, sempre descomplicar. Concurseiro já, o principal problema do concurseiro é o tempo, porque você tem, por exemplo, na PGE Goiás são 10 disciplinas e você tem que saber, não adianta saber uma, não saber outra, você tem que saber alguma coisa de 10 disciplinas. É muito difícil. E aí o tempo tem que te ajudar nessa hora. Você não pode ficar lendo coisa muito extensa nessa reta final, né? E não pode ficar pegando nada muito complexo, porque para você construir sua base também, você precisa, né, iniciar com algo mais, obviamente, descomplicado, né? Não adianta pegar já o material, uma tese de doutorado de direito financeiro da USP, você não vai entender nada. E muitas vezes o que se percebe em alguns materiais, obviamente não vou nominar nenhum, é que parte de algumas premissas que o estudante inicial de direito financeiro não tem, né? E é isso que a gente tem que despir um pouco, inclusive para começar a estudar direito financeiro. Me permita aqui, o professor Marcílio, a Luciana perguntou: vale a pena ler algumas partes do manual de contabilidade para entender esses conceitos utilizados em direito financeiro? Sim, sim, vale a pena sim, tá? Utilizar mais como um glossário, porque até na 14133, né, o número da nova lei de licitações, ela tem um glossário lá, salvo engano, no artigo 9º, artigo 12, eu não lembro direito, faz tempo que eu não estudo essa lei, mas ele tem lá 50 incisos explicando o que é cada conceito, né? Para direito financeiro, infelizmente, não temos, e aí tem que buscar outras fontes. Mas, fora isso, Marcílio, eu acredito que a gente tenha que estudar o direito financeiro trazendo ele para a nossa realidade, né? Por exemplo, vamos pegar um tema aleatório aqui, vai. Um plano plurianual. Você, estudante de concurso, estudante para concursos públicos, você faz o seu plano plurianual. Quando você chega em dado momento, tem um escritório de advocacia ou acabou de se formar, em dado momento você traça um plano de longo prazo, por exemplo. Poxa, daqui
vou usar o prazo que está na Constituição, daqui 4 anos eu quero passar em um concurso de procuradoria. Ótimo, você estabeleceu um plano plurianual, digamos assim, e aí você traça metas de mais curto prazo, fala, não, nos 2 próximos anos eu tenho que melhorar meu desempenho. Ótimo, você traçou desempenho de resolução de questões. Ótimo, você traçou uma meta aí de médio prazo, né, médio e curto prazo. E o seu planejamento de curto prazo, que seria o análogo à lei orçamentária anual. Não, esse ano eu vou começar um cursinho, né? Ou, sei lá, esse ano eu vou adquirir 10 doutrinas para estudar, de acordo com a sua realidade. E para fazer isso, você programa as suas receitas e suas despesas. Então, é lógico, aqui, grosso modo, né, é mais ou menos o que eu penso que a gente tem que fazer para estudar direito financeiro. Traga para a sua realidade. Não deixe aqueles conceitos longes nesse primeiro contato com a disciplina te assustarem. Faça isso, né? Traga para a sua realidade, traga o panorama. E aí, lógico, quando você entender a lógica da disciplina, você entendeu PPA, LDO, LO, receita, despesa, etc., agora você vai, infelizmente, tem também, porque concurso público tem isso, você vai ter que decorar determinados aspectos. Porcentagens, por exemplo, que tem lá na lei de responsabilidade fiscal, limite de despesa com pessoal, etc., percentuais de receita corrente líquida, isso, infelizmente, isso é decoreba. Não tem, aí realmente não vai ter. Você pode fazer um mnemônico ou outro, mas enfim, são técnicas para decorar o que está positivado. Mas antes de partir para esse decoreba, você tem que entender a lógica da disciplina. E aí é aquele ciclo, né? A lógica de direito civil você já entende, a lógica de direito processual civil você já entende, porque você passou 4, 5 anos na faculdade vendo isso. A lógica de direito financeiro você não entende nesse primeiro momento, porque você está tendo o primeiro contato agora. Tranquilo, Marcílio? Tem. O Vamos, Gustavo vamos, falou aqui, pessoal, tá. se não for abusar da boa vontade do senhor, poderia soltar uns 10 vídeos no seu canal, um vídeo para cada questão da prova. A gente podia ter uma bola de cristal, né? Mas não tem como. Uma coisa interessante, sempre isso é engraçado, né? Mas faz muito sentido o que você falou, que é trazer um pouco para a realidade da gente, né? Aquilo que faz sentido para a gente começar a entender alguns conceitos. E uma coisa que também tem muita relação é pensar nisso como o cargo exige. Eu falo muito disso no curso de legislação local e outros cursos que eu dou. Hoje, há um processo nos concursos públicos de mudança de paradigma que vem desde 2021, desde 2020, com a pandemia, a retomada dos concursos em 2021. Os concursos eles passaram a ter questões que são um pouco mais extensas, normalmente baseadas em casos ou casos práticos ou casos relacionados com a atuação da PGE. E parece-me, Flávio, que o direito financeiro tem muita coisa na área de procuradoria, né? Então, assim, a própria atuação da PGE perante o Supremo Tribunal Federal para manutenção do regime, a atuação da PGE em pareceres, em consultivo, nessa área do direito financeiro cada vez mais intensa. E então a conexão da matéria com a carreira também é uma forma de se fazer um direcionamento. Talvez no pós-edital, né? Num pré-edital muito mais básico, mais superficial, mas num pós-edital mais direcionado para aqueles problemas que são ali problemas em alta. Seria mais ou menos assim. Exato, exato. É o que é a tônica dos concursos hoje em dia, realmente, como você bem salientou, né? Inclusive, lá no grupo teve, né? Pessoal bastante preocupado com securitização, né? Securitização de recebíveis ali. Até mandei o espelho da prova discursiva. E, e tudo isso, né? Toda essa preocupação, ela é justificável realmente, porque são temas espinhosos, né? São temas complicados, que até quem opera na área muitas vezes fica em dúvida. É lógico, quando a gente está operando, a gente conversa com colegas, não tem a solução
de pronto normalmente, mas são temas espinhosos, né? Uhum. E é fundamental, depois de ter formado essa sua base, dessa compreensão da disciplina como um todo, quando você vai para uma reta final, para uma definição mesmo, porque talvez 1% de todo mundo que passou no concurso, quando começou a estudar, pelo menos, a pessoa tem que ter uma determinação muito grande e falou: não, para mim, eu quero PGE Goiás. Não foi assim comigo, acredito que não tenha sido assim com a minoria, né? Você vai prestando concursos na área que você quer. Eu defini que seria advocacia pública. Então, eu fiz aquela minha base, e aí, quando saíam os editais, e na minha época ocorreu um fenômeno que está ocorrendo agora de novo, que foi a chuva de editais, né? Saiu PGE Alagoas, PGE Goiás, PGE Ceará, PGE Rio Grande do Sul. Pouco tempo depois, salvo engano, saiu PGDF, além das PGMs grandes, né? Então, mas enfim, voltando aqui, quando você forma sua base, você raciocina, já sabe raciocinar com a disciplina, melhor dizendo, aí sim, na reta final, ali no pós-edital, você fala, bom, agora vamos ver quais são as peculiaridades da PGE Goiás. E aí tem a adesão do Estado de Goiás ao regime de recuperação fiscal por meio de 4 ou 5 ou 6 ACOs, né? A manutenção do regime do Estado de Goiás no regime de recuperação fiscal, toda a controvérsia que está tendo, que agora foi fixada a tese no tema 284, de repartição de receita tributária, 284 não, desculpe, 1172, 284 é outro. Toda a controvérsia que teve a respeito de repartição de receita tributária de ICMS para os municípios, esse é um aspecto que tem grande chance de cobrança, mas você só vai conseguir compreender tudo isso com profundidade se você já entender muito bem a disciplina, né? Porque na tese fixada pelo STF, no tema 1172, por exemplo, está lá, produto da arrecadação. Pertence aos municípios o produto da arrecadação após o efetivo ingresso nos cofres do Estado. E aí, se você não sabe raciocinar com a disciplina, você vai decorar aquela tese para uma primeira fase, porque a tese é curta. Mas na segunda fase, se tiver que explicar aquela tese, já complica. Para uma prova oral, que são membros da carreira, né, se você tiver que explicar para os membros da carreira o porquê que foi fixada aquela tese, também já complica. Né? Então, é bem na linha do que você falou, Marcelo. Tem que dar esse direcionamento, sim, para a carreira, né? Em direito financeiro, você quer ser procurador, você está interno na administração, então você tem que ter essa sua visão, você tem que adequar a sua visão para alguém que está de dentro da administração e entender como é que eu vou aplicar isso, né? E saber, lógico, as teses favoráveis ao ente que você pretende ingressar. Isso é bem pertinente também. Mas, E está mas crescente, né? teve uma pergunta aqui que eu acho que até introduz um pouco do que a gente também tem intenção de falar hoje, que foi da Rosânia Nunes. Ela pergunta assim: nessa reta final, a gente tem um pouco mais de 40 dias para a prova, né? Nessa reta final, somente a lei seca e resolução de questões dá para garantir algumas questões na prova, sem base formada, mas o tempo está curto, né? Então, assim, eu acho que no caso dela, Flávio, eu acho que o que ela está dizendo, ela não tem a base de direito financeiro, tem 40 dias até a prova e ela quer saber qual seria um guia emergencial, né, para conseguir pontuação. Isso não é algo atípico, é bom que se diga, né? Temos várias pessoas nessa situação e existe ali uma margem de, digamos assim, uma margem de erro que você trabalha, né? No meu concurso, Flávio, 2013, tinha lá, no conteúdo programático, direito agrário, né? Que no seu já de 2021 não teve. E aí eu me recordo que direito agrário foi um negócio que eu deixei de lado. Falei, não vou estudar. 5 questões de direito agrário, não cai em nenhum concurso de procuradoria, não vou estudar só para esse, né? Aí, claro, fiz a leitura de lei seca, fiz algumas questões de direito agrário, mas não me dediquei a formar uma base de direito agrário naquela época, né? No direito financeiro, eu tenho recomendado para os meus alunos tentarem fazer um estudo de agora, porque ainda tem 40 dias. Então,
um estudo mínimo, só que mais rápido. Não dá para pegar, por exemplo, uma tese, como você falou, de doutorado, um livro muito extenso. Então, assim, como é que você vê isso para esses próximos 40 dias em relação à PGE Goiás especificamente e nos concursos de procuradoria da mesma forma, né? A gente pode fazer um comparativo. Para quem agora tem tempo, não vai fazer PGE Goiás, e para quem vai fazer PGE Goiás, qual é a sua visão sobre isso? Para quem vai fazer PGE Goiás, faltam 40, 50 dias para a prova, né? Dia 4 de agosto, primeira fase. Agora é a hora da. Para quem não tem base, infelizmente, seria a hora da revisão, né? É a hora que você pega aquele seu vademé com todo rabiscado, todo grifado, todo anotado de tese que tem ali e vai ler ele, né? Porque agora é lei seca que cai na prova, é lei seca e entendimento jurisprudencial. Ah, então a doutrina não serve? Serve, serve para você compreender justamente tudo que a gente disse até agora, não vamos ficar repetindo aqui. Mas o que vai cair na sua prova, especialmente de primeira fase, até por blindagem da banca, é o entendimento de lei seca. É o entendimento da lei seca. Repito, não ache que a prova da PGE Goiás vai trazer 9 questões de direito financeiro e vão ser Ctrl+C, Ctrl+V do texto do artigo. Não vai cair assim. Pode cair uma, duas, três questões assim, mas não é a tônica. A tônica é te dar uma situação problema, como o professor Marcílio falou, e você interpretar aquele problema e saber qual dispositivo legal aplicar. E aí é fundamental esse conhecimento da lei seca, né? Então, sei lá, ele bola uma situação ali, te dá os números da receita corrente e te dá um percentual do que foi gasto da receita corrente líquida, né? E te dá um percentual do que foi gasto em despesa com pessoal, né? Te dá um valor absoluto, o valor que foi gasto com despesa de pessoal, para ver se você tem essa sacada de falar, não, aqui eu posso gastar 60% da minha receita corrente com despesa de pessoal. E aí ele vai te dar as alternativas que, por exemplo, a despesa, o total da despesa gasta é ilegal por isso e aquilo. E aí vai te trazer o entendimento do artigo. Vai cair lei seca assim, né? E uma outra questão vai cair o Ctrl+C, Ctrl+V do texto de lei. E aí foi quem que foi? Foi a Rosânia, Lorena Rosânia, não, Rosânia Rosânia, Nunes. obrigado. Isso, Rosânia Nunes aqui no finalzinho. E aí, Rosânia, tem uma coisa só que não tem jeito, tá? É a morte. Para a morte, eu te garanto que cedo ou tarde todos nós vamos. Agora, para deficiência, né, de base, você pode fazer um intensivo aí, traça um cronograma de meta seu, né, de ler todas as leis de direito financeiro. E quais são elas? Constituição do artigo 63 ao 69, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 4.320. Se você não tem base de direito financeiro, fique com essas três. Não pegue a 159, a Lei Complementar 159, que vai tratar do regime de recuperação fiscal, não entre nisso. Vai ser importante saber, mas não dá tempo. Né? Infelizmente, não dá tempo. Então, escolhas trágicas, que é um dos princípios, né, inclusive, de direito financeiro, aí, princípio não, uma das premissas de direito financeiro, faça a sua escolha trágica. Leve para a prova o que você conseguir. Infelizmente, algumas coisas você não vai. Se for para sacrificar, mas falar, não, eu quero ler. Se for para sacrificar alguma outra coisa, eu sacrificaria direito ambiental. Concordo. É até Eu difícil, porque lá sacrificaria direito. tô gravando as aulas de direito ambiental agora, não posso nem falar isso não, porque os alunos lá no curso de legislação local não vão querer assistir não, pô. Ai, ai. Não, mas é muita lei É, para muita lei estadual para 5 questões. mais de, Incrível. são, ao total são mais de 70, né? Contei 76 leis estaduais no nosso conteúdo programático, contando com portarias, decretos, e o direito ambiental Sim. é a disciplina que mais tem lei. Então, assim, em questão de custo-benefício, realmente é um baixo custo-benefício.
Na minha visão, assim, a gente tem 40 dias para a prova e dá para fazer, na minha visão, um estudo aí que a pessoa consiga pegar e se apropriar de alguns conteúdos muito direcionados, né? Eu vejo muito isso. Então, por exemplo, ele não vai pegar todo o conteúdo, sei lá, direito ambiental, todo o conteúdo, direito financeiro, todo o conteúdo, direito constitucional, para estudar em uma semana, em 2 semanas. Mas ele consegue, por exemplo, ouvir aquela sacada, aquela ideia, aquele ponto de alguém que já estudou a matéria e ter a luz. Como hoje você falou de alguns pontos aqui, de algumas leis que devem ser estudadas. Por isso, inclusive, a ideia lá do Jornada PGE, né, que você vai falar lá durante 2 horas, vai dar ali os temas que você entende que estão em alta e com certeza isso vai estar presente em prova, não porque a gente sabe qual é a questão, mas pela experiência em relação àquela matéria, né? Como aconteceu em 2021, quando na revisão lá do Revisão PGE eu dei várias questões, né? Assim como também aconteceu em outras oportunidades. Então, dá para fazer esse direcionamento para quê? Para você não zerar as 9 questões, né? Você vai chutar algumas, evidentemente. Eu digo para todos os meus alunos que não tem como não chutar. Em algum momento você vai chutar, né, conteúdo nessa prova. Você tem que contar com isso, né? Não tem como você saber todas as questões. E o seu objetivo ali com o direito financeiro, às vezes, eu acho que nem com o direito financeiro, mas mais com o direito ambiental, com o direito previdenciário, vai ser minimizar esse dano, né? Quando você não tem uma base. Quando você tem a base, não. Aí você vai ampliar a sua base com revisão, como você falou muito bem, numa revisão de 30 dias. Mas se você não tem base alguma, você vai minimizar o dano. Então, se você consegue, por exemplo, acertar 4, 5, 6 questões de direito financeiro dentro de um contexto de 9, na minha visão já está um quantitativo razoável. Não sei se você concorda, Flávio. Não, concordo, concordo. Agora é hora, lógico, de sanar um pouco das debilidades aí, até onde conseguir. E fundamental é não deixar ponto escapar na matéria que você é bom, né? Não faça como o meu glorioso Santos, que falou que ia nadar de braçada na Série B e acumulou 5 derrotas já, né? Aliás, agradeço por terem me tirado do tormento, que é o jogo do meu time. Mas é hora de você fortificar ainda mais o que você já tem de bom, né? Não em quantidade de estudo, mas é hora de você fazer uma revisão muito boa, por exemplo, de constitucional e administrativo, que se for as suas matérias boas, para não deixar nenhum ponto escapar. Ali, lógico, um ou outro ponto vai escapar, mas para deixar o mínimo de pontos escapar e naquelas matérias que você não tem tanta afinidade, dá esse gásinho, né, esse gás para não ser eliminado por causa delas. Né? Esse é o grande aspecto. Aí você não pode ser eliminado por causa de direito financeiro. Não deixem o Flávio Gabaldo triste, por favor. Não quero ninguém eliminado por causa de direito financeiro. E aí Pode ser entra, eliminado por causa de ambiental. e aí entra um ponto aqui que eu vou aproveitar para jogar essa bola para você, que eu acho que todo mundo está querendo ouvir hoje na live aqui, que é o seguinte. Basicamente, a gente sabe, né? Vou até compartilhar aqui o slide mais uma vez, que a deficiência do direito financeiro vem de alguns pontos que eu acho que estão na sua fala, inclusive, né? A ausência de disciplina na graduação, como você falou, a ausência de controvérsias na advocacia privada, a utilização de conceitos das ciências das finanças que são paralelas ao direito, às vezes minúcias ali legislativas, né, pontos que estão na lei que são muito difíceis de serem compreendidos. Acho que isso também é muito do direito ambiental, como a gente, né, vê, por exemplo, em unidades de conservação, licenciamento ambiental, políticas estaduais também está, né, nesse contexto, que é a minúcia legislativa e dentro de um contexto que cada vez mais vem apresentando um novo panorama para o futuro, né? Você até tinha falado para mim, e eu tinha pensado nisso, né, que é a inclusão do direito financeiro lá na OAB, na prova do exame de ordem, entre outras coisas. Mas uma coisa que eu acredito que todo mundo tem dúvida, e eu queria te perguntar sobre isso, já pedindo para você dar um exemplo, dar uma dica aqui para o pessoal no sentido do que priorizar, é como estudar aquela tríade que todo mundo fala. Qual tríade? Né? Legislação, jurisprudência e uso de material didático. Então, por exemplo,
como é que se faz o estudo de legislação de direito financeiro? E aí eu queria que você me ajudasse falando já, por exemplo, uma lei que não pode faltar no estudo para a PGE Goiás ou para procuradorias. Como é que se faz o estudo de jurisprudência, né, para procuradorias, em especial PGE Goiás, e um julgado que não pode faltar no estudo da pessoa? Em relação ao material didático, o que que ele pode utilizar aí para estudar, né? Como a gente já comentou, né? Quando falo material didático, eu estou falando tanto de material em PDF, às vezes aula. Você tem um canal, inclusive no canal, no seu canal do YouTube, tem algumas aulas sobre direito financeiro, né? Vou até te pedir, se você quiser, você compartilha lá no grupo também de legislação local. Mas fala um pouquinho para a gente como é que a gente estuda essa tríade, já dando uma dica de algo para priorizar. Vamos lá, vamos lá. Partindo da legislação mesmo, direito financeiro, por ser uma disciplina que tem a sua legislação base muito antiga, lá de 64, ela acaba sendo um pouco incompleta, a bem da verdade, né? Então, não dá para eu eleger aqui uma lei só que não pode faltar. Infelizmente, vai ter que ser a tríade, só que outra tríade agora é Constituição, Lei 4.320 e Lei de Responsabilidade Fiscal. Não tem como fugir. Agora, aqui é a queridinha mesmo, né? Que costuma ser mais cobrada é a Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente limites de despesa, limite de gastos. Para a prova da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, a gente vai sair um pouco do limite de gastos, mas não tudo vai ter que cair, e voltar bastante atenção para a operação de crédito. É uma aposta, eu acho que não dá para ir para a prova da PGE Goiás sem entender bem operação de crédito e gastos tributários, ou como está no edital gastos tributários também, mas em outro ponto está a renúncia de receitas. Então, o que está lá no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e aquilo ali tem que decorar, não tem jeito. Aqui ele vai ter que decorar os requisitos que estão no caput, são cumulativos, e os requisitos que estão nos incisos 1 e 2 do artigo 14, que são alternativos. E não cair na pegadinha tradicional do parágrafo 1º, que considera-se renúncia de receita, além de tudo que está lá, a isenção em caráter não geral. Isso é o que você tem que, é o mínimo, assim, tem que decorar, um dia antes da prova você tem que ir lá e ler. Isso você tem que guardar no seu coração para a prova, tá? Então, retomando aqui, limite de despesas, né, especialmente despesas com pessoal, operação de crédito e renúncia de receita. Esses três não dá para ir para a prova sem saber. Jurisprudência. Além das ACOs ali, das ACOs que garantiram o ingresso do Estado de Goiás no regime de recuperação fiscal, eu chamo atenção para o recurso extraordinário 1288634, que é o leading case do tema 1172, que vai cair. Esse eu acredito que vai cair, inclusive porque a tese fixada traz especificamente dois programas de benefício fiscal do Estado de Goiás. Então, esse julgado tem que ir para a prova sabendo, tá? Quanto ao material didático, é aquilo. Se você tiver muito tempo para estudar, se você tiver as 8 horas diárias para estudar, 10, 12, para minha prova oral eu já estava estudando 12 horas por dia, 13, eu penso que vale a pena adquirir uma sinopse, desculpem, uma sinopse ali só para dar um direcionamento para a lei, se você tiver tempo, tá? Se não tiver tempo, fica na lei, mas para os concursos longo, não só para PGE Goiás, para os concursos de longo prazo, não faço conta com dinheiro de ninguém, evidentemente, mas se você tiver disponibilidade financeira,
vale a pena adquirir, nem que seja uma matéria isolada com videoaula para te dar justamente esse entendimento. Não tem, o orçamento está curto, um bom manual. Ano que vem vai ter um excelente manual no mercado, né? Um bom manual eu acho interessante, assim, para ir acompanhando e entendendo a lógica da disciplina, como já foi dito durante muito tempo aqui, não vou ficar repisando isso. Então, a tríade é essa: legislação fundamental, as três principais, Constituição 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal, para todos os concursos, especificamente para o Estado de Goiás, para a PGE Goiás. Lei de responsabilidade fiscal no que toca ao limite de despesas, especialmente despesas com pessoal, operação de crédito e renúncia de receita. Jurisprudência, recurso extraordinário 1288634 e material didático, se sobrar tempo na sua preparação final. Adquira um resumo, uma sinopse, né? Tem várias no mercado. Assim, faltou eu falar jurisprudência para o extensivo, né? Digamos assim, para quem não vai fazer exclusivamente PGE Goiás. É crescente o STF desde a virada jurisprudencial que teve ao admitir o controle de constitucionalidade de leis orçamentárias, isso não é tão recente, mas a partir dali o STF vem crescendo o interesse, digamos assim, por questões de direito financeiro, né? De forma que a cada 3 informativos do STF, você vai ter ao menos um em que consta decisões de direito financeiro. Então, é acompanhar os informativos, né? Os informativos costumam ser bem didáticos nesse ponto de direito financeiro. As postagens que eu faço de decisões, por exemplo, lá no meu Instagram, são todas baseadas nos acordos, né? Obviamente, eu leio o acordo para fazer a postagem. E aí, você adquirindo um material didático bom, atualizado, você pode iniciar o acompanhamento da jurisprudência a partir desse ponto. Não precisa ficar garimpando jurisprudência anterior, porque ela já vai estar incorporada no seu material. Acho que eu me fiz entender, Marcelo. Com certeza, com certeza. É muito bom. Vou até parar aqui de compartilhar. Eu acho que a ideia é exatamente essa, né? Quem tiver dúvida que está aí acompanhando também pelo YouTube, pode fazer a pergunta que eu falo aqui com o professor Flávio, a gente pode ler. Mas eu acho que o caminho passa por isso que você vem falando, né? O direito financeiro não permitiu uma boa base para basicamente todo mundo que fez uma graduação, né, até então. E quem está resolvendo fazer concurso de procuradoria ou constrói essa base, né, ou vai para a prova ali revisando pontos ou tópicos específicos. Então, é uma realidade. Quem vai fazer PGE Goiás está dentro de um contexto como esse, né, de uma realidade que necessita um direcionamento em grande parte, seja aquela pessoa que tem uma base e agora vai focar numa revisão, seja aquela pessoa que não tem a base e vai tentar minimizar os danos. E aí, enquanto o pessoal analisa aí se tem mais alguma pergunta, eu quero aproveitar para fazer um convite aqui a todos que estão, porque o professor Flávio Gabaldi estará conosco no nosso Jornada PGE, né, esse evento que foi criado de uma semana, vai do dia 22/7 até o dia 27/7, né? Então, teremos o evento 2 semanas antes do concurso, para que você possa ter um tempo de maturação do conteúdo, né? A ideia é que você consiga ver todas as matérias do núcleo duro. Então, eu estarei com constitucional, fazenda pública em juízo e o intensivão de legislação local. Rafael Borges com direito civil, a Larissa com direito tributário, Guilherme Amaral com direito administrativo e o nosso querido professor Flávio estará com direito financeiro, trazendo todas as dicas que vocês precisam, né? Por isso aí o nome Jornada PGE Goiás, o roteiro final para a sua aprovação. A transmissão é pelo Zoom, né? Hoje está sendo aqui via YouTube, mas o Jornada PGE vai ser pelo Zoom, permitindo a interação com os professores ao final, inclusive com essa estratégia dos temas que estão em alta, dos conteúdos essenciais que poderão estar presentes na sua prova. Eu digo, Flávio, que quem está fazendo um concurso como esse
e que investe numa boa revisão acaba tendo um acréscimo considerável de pontuação na prova específica da PGE Goiás, como foi em 2021. Porque os temas, eles são temas muito locais, muito característicos daqui, né? Então, o cara que está estudando para procuradorias de maneira genérica, às vezes ele não consegue ter essa noção, né, que é a noção do estado de Goiás, que é o que a gente tem o interesse aí em fornecer para os nossos alunos, né? Surgiu aqui uma pergunta, então eu vou ler para você. Olha aí, professor Flávio, duas dúvidas práticas em relação ao conteúdo. Eu acho que só apareceu uma dúvida, a segunda não, mas está aqui. O Estado de Goiás está em mora com o pagamento de seus precatórios, de modo que está sujeito ao regramento do ADCT da Constituição, artigo 101? Essa foi a primeira pergunta. Acho que tem uma segunda, Rafael, mas não apareceu aí para gente. Ah, a segunda apareceu agora. Se você quiser responder a primeira, Tá, vamos lá. Então, Rafael, o estado de Goiás, ele está razoavelmente em dia com o pagamento dos precatórios, tá? Mas até onde me consta, não está no regime especial do pagamento dos precatórios, embora tenha um decreto regulamentando o regime especial em sede de estado de Goiás. Mas isso fica um pouco mitigado pela adesão ao regime de recuperação fiscal, que tem uma série de peculiaridades, tá? Mas, para o aspecto de prova, se for considerado regime especial de pagamento de precatórios, a questão vai te trazer isso, tá? Porque se a questão não te trouxer nada, vá para o regime geral do artigo 100. Se a questão trouxer apenas que o Estado de Goiás está em mora, mas não trouxer que houve uma adesão formal ao regime especial de pagamentos, considere obrigatória a adesão ao regime especial de pagamentos, porque o STF já decidiu nesse sentido ao validar, salvo engano, o artigo 76A. Assim, de cabeça fica difícil eu lembrar o artigo 76A do ADCT em confronto com uma lei do Rio de Janeiro. O contrário, obviamente, né? A lei do Rio de Janeiro em confronto com o artigo 76A do ADCT. E aí foi quando, eu acho que era o 76A ou 76, eu não lembro, tá, o número do artigo, mas era, enfim, era o regime especial de pagamento de precatórios para os entes subnacionais que estivessem em mora, ele era de adesão obrigatória. Foi nesse sentido. Então, se a questão trouxer que o Estado de Goiás está em mora no adimplemento de seus precatórios, ele vai querer saber de você essa jurisprudência, tá? Que a adesão é obrigatória. um ponto É, importante, Flávio, que na minha visão estará em prova, falei disso no curso de legislação local, que vocês também encontram aí na descrição do vídeo, é um ponto que gerou uma repercussão nos últimos tempos aqui no âmbito do estado de Goiás, que foi a Lei Estadual 21.923, que aumentou o limite do pagamento de RPV de 20 para 40 salários mínimos. Isso foi objeto de despacho referencial que está no site da PGE pela aplicabilidade imediata desse novo limite. Então, tanto é possível a cobrança aí da lei estadual, que é essa lei local que aumentou de 20 para 40, como inclusive do entendimento sobre a aplicação imediata, né, desse novo patamar nos processos que estão em curso. A segunda pergunta aqui que se fez foi: é importante ler a Lei Estadual 16.077, que trata da propositura de execução judicial para a cobrança de dívida ativa? Não está expresso no edital, mas algumas leis locais do edital referenciam. olha, E, se tiver tempo, leia, né? Mas se não está no edital, porque assim, o bom desse edital da PGE ter minudenciado, trazido mais de 70 legislações locais, né? Vamos por legislações em sentido lato aí, porque tem muita coisa de ADCT, de Constituição Estadual também, é que qualquer coisa que não estadual que não esteja nessas leis, você está blindado, eu né? diria Você está blindado Eu por diria eventual até, recurso. até mais. Nesse caso aí, eu acho que surge muito uma dúvida, Flávio, que é importante ressaltar, que é a questão da cobrança da dívida ativa.
Falei disso também no curso de legislação local. Aí sim eu acho que é importante. A lei em si, talvez a leitura dela não ajude muito, mas o conhecimento sobre isso que eu vou dizer aí sim. No estado de Goiás, a PGE não faz a inscrição em dívida de crédito tributário. Quem faz é a Secretaria de Economia. Mas a PGE faz a inscrição em dívida ativa de crédito não tributário. Então há essa divisão, né? O que é crédito tributário, quem escreve é a Secretaria de Economia, o que é crédito não tributário, a PGE escreve via GDA, a Gerência de Dívida Ativa. Mas a execução fiscal dos dois se dá pela PGE. Aí esse conhecimento sistemático, aí eu acho que já faz sentido. O que que você acha? Primeiro é importante saber distinguir a dívida ativa tributária da não tributária, né? Porque a lei de execuções fiscais se aplica a ambas, né? Com aquela Isso. diferença da suspensão da prescrição, que não se aplica à dívida ativa tributária. É importante saber esse mecanismo, como que é esse trâmite, né? Por que não é interessante saber? Porque não vai cair na prova, mas é fundamental saber realmente a PGE Goiás ela inscreve em dívida ativa, então multa de PROCON estadual, multas ambientais, isso é a PGE que inscreve em dívida ativa, inclusive tem uma seção no site lá para a certidão de dívida ativa com relação a dívidas não tributárias, né? E para as dívidas tributárias, como o Marcelo já disse, é a Secretaria de Economia que inscreve. Então, isso pode ser realmente alvo de algum questionamento, especialmente a inscrição na dívida ativa, né? Ali alguma pegadinha, uma questão de itens, né? Para você julgar se é verdadeiro ou falso, né? Julgar um, dois, três, quatro itens e as alternativas vão trazer uma combinação desses. Tá lá que uma situação em que a dívida ativa foi escrita pela Secretaria da Economia, mas é decorrente de uma imposição de multa pelo PROCON, você saber que isso é falso. Isso é importante saber realmente. Tem até Agora, uma lei é estadual que está aspecto. no conteúdo, que é a Lei 20.732, né, que fala sobre compensação de precatório. Aí ela traz essa dualidade entre PGE e Secretaria de Economia na decisão sobre a homologação da compensação, né? Talvez seja um ponto aí interessante para aparecer em prova do jeitinho que você falou. Isso. E a própria lei que tratava da transação, né? Ela só fala que não se aplica aos créditos tributários lá no último ou no penúltimo artigo, enfim, está lá no finalzinho. A pessoa vai lendo tudo aquilo. Eu sempre tinha esse costume, né, de ler imaginando situações do cotidiano, né, me enxergando como procurador e lendo aquilo, transação. Poxa, então, transação tributário, não sei o quê, e ela tem uma aparente contradição até com um dos artigos do meio ali, e aí lá no final tá, não se aplica essa lei, créditos tributários, eu falo, mas agora que você me avisa, vou ter que reler tudo, né? Isso aí também é É, importante, também é uma aposta. e inclusive, com certeza vai cair em prova, falei isso para o pessoal do curso de legislação local, né? A lei tem o dispositivo que é o 35 lá no finalzinho, né, dizendo que não se aplica a matéria tributária, mas tem uma portaria, né, específica permitindo o negócio jurídico processual em matéria tributária. Saber disso aí, eu acho que vai ser fundamental, até porque essa portaria não estava no conteúdo programático de 2021, mas está no conteúdo programático de agora, foi inserido, né, o negócio jurídico processual. Teve uma aula lá no E o curso de que é, legislação local também sobre isso. e é uma Perguntaram ainda grande aqui. aposta porque ela aparece em dois, né? Processo civil Exatamente. e direito tributário. Vai cair, com certeza. Perguntaram aqui ainda, professor Flávio, tem alguma recomendação de glossário de expressões das ciências das finanças? Algum site onde podemos ter acesso a esse conteúdo? Interessante aqui. É o M, é o MCASP, Uhum. que citaram lá no início. A Luciana citou o MCASP, Manual de Contabilidade aplicada aí ao setor público. Ele Ah, traz bastante conceitos, muitos conceitos de termos de ciência das finanças, né? Então vale muito a pena, né? Às vezes está lendo ali operação de crédito, operação de capital, despesa de capital, não está entendendo muito bem.
né? Inversão financeira, receita corrente líquida, receita corrente, superávit primário, tem muita coisa, né? Muito conceito aí que é inserido na lei como se o estudante tivesse já esse conhecimento, né? Porque a lei não é feita para concurseiro também, né? Uhum. A lei é feita para regular a atividade financeira ali. Então, ela parte de premissas que você poderia saber, né? Mas que o estudante, normalmente de direito, não sabe. É. Eu acho que a grande dor o que a gente observa aqui, né, é realmente com compreensão sobre conceito, o que demonstra que o problema vem realmente de uma base de direito financeiro. Mas com 40 dias não dá para desenvolver muito bem uma base, né? Rafael, aqui com a Não vai última dar. pergunta para a gente poder fechar. A gente já tem mais de uma hora de live aqui, mais de uma hora de transmissão. Agradeço a todos que estão presentes acompanhando, né? Rafael ainda falou, professor, complementando, a submissão ao regime especial não seria automática? Basta a mora, sem a necessidade da edição de lei formal? Acho que você chegou a responder isso, né? Foi, nos termos da decisão do STF, sim, é Beleza, automático. maravilha. Pois é isso, maravilha. Estamos aí caminhando para o fim. Cara, queria mais uma vez aqui te agradecer do fundo do coração por você ter disponibilizado seu tempo, ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Toda quarta-feira eu estou fazendo uma live aqui no canal para a gente poder compartilhar conhecimento voltado às procuradorias. Você tem feito isso muito bem no seu Instagram também, né? Compartilhando lá decisões, conteúdos. Isso é muito legal, é muito interessante. E eu acho que vai ajudar muito, principalmente na reta final. A gente pensa que não, mas às vezes tem ali um post que é uma questão da prova, e aí faz a diferença entre você ficar com 75 ou 76 e vem o ponto de corte em 76, né? Então, eu particularmente acredito que é um bom momento para a gente poder fazer esse tipo de alinhamento, conversar, né? Trazer todas as informações necessárias e ajudar na melhor maneira possível, né? Então, agradeço mais uma vez a você, Flávio, agradeço todo mundo, né? O Roberto, o Anderson, a Flávio, o Rafael, todos que estão participando. E queria te passar para você dar aí as suas palavras finais aí para o pessoal, né? Enfim, falar o que você desejar aí para o pessoal que está nessa jornada de luta para concursos de procuradorias, em especial para o nosso grande público que é PGE Goiás. Fique à vontade. Então, obrigado pelas palavras, Marcília. É gratificante, né? Um trabalho que ainda está em estágio inicial, mas ser reconhecido por um professor já consagrado, como é você, é muito gratificante para mim, realmente. As palavras finais aqui eu acredito que sejam de esperança. Esperança, não tem nada decidido ainda. Tudo vai ser posto à prova lá no dia 4/8. Se você identificou a sua deficiência, dá tempo, né? Só não tem jeito para a morte. Se a sua deficiência é direito financeiro, dê uma atençãozinha especial para direito financeiro. Lembrando, sim, a gente está sempre a uma mensagem de distância, né, Marcílio? Uhum. O digital proporciona isso. Antigamente, teria que ir num cursinho, encontraria o professor só em determinado momento. E o digital ele te proporciona sanar a sua dúvida quase que em tempo real, né? Você está com a dúvida, manda uma mensagem no Instagram, manda uma mensagem no WhatsApp, ainda que a gente, né, eu, Marcílio ou qualquer outro professor, não responda na hora, ele vai responder ali dentro de um dia, 2 dias, a depender do volume de trabalho que ele tiver. E dizer que eu estou sempre à disposição, né? Quem tem a oportunidade de me mandar mensagem sabe que eu procuro responder a todos. Se às vezes eu não conheço o que está sendo perguntado, eu vou atrás também, a gente não sabe tudo. E é uma outra coisa que eu gosto muito de estar sempre no meio dos concursos públicos, é manter essa atualização constante. Eu acho muito gratificante isso e acho que a gente não pode perder isso porque passou em um concurso, você tem que estar sempre se atualizando, né? Não pode se tornar um dinossauro encostado lá, e isso me proporciona, né? Isso é muito gratificante também por esse aspecto. E dizer, é isso que vocês, só de vocês estarem aqui
buscando outras ferramentas e outros meios e outros métodos para aperfeiçoar o estudo, vocês já estão aperfeiçoando. Vocês já partem na frente de muita gente que uma hora dessa, por um motivo ou por outro, está fazendo alguma coisa menos relevante para os estudos, né? Não dá para falar menos importante, porque cada um sabe a sua realidade. Mas no que diz respeito ao estudo, você já parte na frente de quem não está procurando se aperfeiçoar. E não vou desejar boa prova ainda, porque eu tenho certeza que encontraremos boa parte dos que estão aqui na jornada PGE, que faltou eu elogiar, Marcílio, que é uma ideia muito boa sua, a ideia é sua mesmo, muito boa de fazer esse evento 2 semanas antes, justamente para ter esse tempo. Poxa, dentre as apostas ali, aquele ponto específico que o professor falou, eu não domino tão bem. É a hora de eu dar uma avançada nesse ponto. E aí você vai ter uma semana para botar em prática tudo aquilo que foi visto na jornada. Então, pô, ideia excelente, excelente, quebrando um pouco esse paradigma de revisão de véspera, né? Que é legal também, mas é mais um eventão assim, né? Não dá tempo, se você não souber, não, é muito difícil aprender naquela revisão de véspera. Então, essa sacada de ser 2 semanas antes foi sensacional, muito boa, e fiquei muito feliz de poder fazer parte desse evento inaugural aí. Muito obrigado, meu amigo. Cara, assim, a ideia que eu tive, eu sempre observava, né, nos concursos que eram realizados, que a revisão de véspera, ela é muito importante, sem sombra de dúvidas, mas na experiência de 2021, houve uma coisa que foi interessante, não sei se você estava, mas na revisão do Revisão PGE aqui em Goiânia, eu fiz uns slides, né, com alguns pontos, e lá eu dei cerca de 18 questões. E muita gente, não vai cair, não é assim, não sei o que e tal. E tava lá um monte de questão, realmente. E algumas pessoas não acertaram essas questões porque não tiveram tempo de revisar aquilo que eu tinha dito. E aí eu pensei, pô, vamos jogar esse negócio uma semana antes. Continua tendo a revisão dos players aí do mercado, né? A gente não está concorrendo com ninguém, é só uma organização aqui dos professores mesmo para fazer um evento. E foi muito legal, porque está sendo um sucesso, né? O Jornada PGE é um evento realmente hoje que já está se mostrando um grande sucesso de direcionamento. Convidei pessoas que realmente entendem de procuradoria. Se você realmente é um cara que saca muito de direito financeiro, hoje ficou muito claro na nossa live, assim como em tudo que você vem criando lá no seu Instagram, né? Então, eu tenho certeza que vai ser muito legal para todo mundo que participar. Quero te agradecer mais uma vez, cara, aí por tudo, pelo seu tempo, pela disposição. Acho que você será um dos grandes professores, né, do Brasil em direito financeiro. Já te falei que no que precisar pode contar comigo. Aproveitar para dar uma boa noite aqui a todo mundo. Dani, Luciana. Luciana, estou acompanhando de perto, viu, Luciana? Suas metinhas lá. Manda ver. Rejane também. Obrigado, professores. Roberto, Roberto, estou de olho em você, viu? Galera, muito obrigado. Obrigado pela participação de todos. Quarta-feira tem mais uma live, quarta-feira que vem. E em 2 semanas teremos uma super live, uma mega live, para falar sobre os 30 dias restantes para a prova. Sim, o tempo está passando, tic-tac. Então, não perde a motivação, não perde o foco, continua firme no seu objetivo, porque pode ter certeza, o que você faz agora você não vai se arrepender depois, se isso for dedicação e foco, tá? Valeu, galera, uma boa noite a todos e bom descanso. Até mais, pessoal. Show, meu amigo. Fechou. Cara, foi massa. Brigadão aí, velho. Foi muito legal.